Olá, pessoal. Mais uma vez aqui o professor Alisson Santos, certo? E, como sempre, nossa conversa geográfica, nós temos um bate-papo geográfico hoje muito bacana. E hoje eu convidei uma colega na geografia, a professora Jaqueline Diniz. A professora Jaqueline Diniz, ela é graduada em geografia pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, tá? Ela é especialista em meio ambiente e desenvolvimento sustentável pela Faculdade de Juazeiro do Norte, a FJN, tá? Nosso bate-papo de hoje tem como objetivo conversar sobre um tema bastante legal, né? Bastante importante, que é a origem do povo brasileiro. Olá, Jaqueline, se apresente aí, onde você trabalha, como é que funciona a sua vida. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário você estiver assistindo. Eu sou Jaqueline Diniz, eu sou professora de Geografia do SEB, da uma escola de Nova Olinda, Centro de Educação Básica. Eu também faço alguns acompanhamentos particulares. Moro na cidade de Nova Olinda, mais especificamente na zona rural, em um sítio chamado Riacho da Fortuna, e agradeço muito esse convite de um tema tão importante para a gente estar conversando. Muito bem. Então, a origem do povo brasileiro. De onde foi que nós, brasileiros, viemos, né? Então, a gente fala disso, né? População brasileira, me revém à memória a palavra miscigenação. Isso aqui me vem na cabeça de imediato. Para você, a professora Jaqueline, o que significa a palavra miscigenação? Quando a gente fala, Alisson, sobre mixigenação, a gente fala do conjunto étnico da população brasileira, ou seja, a nossa população brasileira é formada por vários grupos étnicos. Certo. E aí, quando você fala de grupos étnicos, então, que grupos étnicos são esses que formam a nossa população, que formam a nossa identidade? Basicamente, são três grupos étnicos, que são os brancos, os negros e os indígenas. Os brancos, os mais conhecidos, são os europeus, portugueses, espanhóis, italianos, porém também tem os germanos, os eslavos, tem também os asiáticos, os negros, que eles provêm do continente africano, e também os indígenas. Em alguns livros você vai encontrar ameríndio, que quer dizer índio americano, ou em outros livros você vai encontrar autóctones, que quer dizer o povo natural, que é o povo natural que estava aqui antes da colonização do Brasil. É muito bacana a gente perceber isso, porque essa formação desse grupo étnico, né? Nós, brasileiros, somos um povo miscigenado, um povo misturado, né? Dessas etnias, como você acabou de Exatamente, falar. Né? Então, exatamente. isso é muito bacana a gente perceber essa interação, essa mistura do nosso povo, nós, povo brasileiro, né? De quais partes da África? Você falou do continente africano. Esse continente africano é um continente bastante significativo, bastante grande, né? De qual parte, de quais países da África vieram esses negros, certo? Esse povo que foram escravizados aqui no Brasil, certo? E como é que isso acontecia? Alisson, é bem interessante você fazer essa pergunta, porque aí a gente já faz uma desmistificação, já faz uma explicação. Porque algumas pessoas elas confundem o continente africano com o país África do Sul. Então, para ficar claro, existe um continente africano, esse continente é formado por 54 países, é o continente que tem mais número de países, e dentre esses 54 países, existe um país chamado África do Sul. E algumas pessoas elas fazem essa confusão entre o continente africano e o país África do Sul. Os africanos, eles eram capturados, eles eram vendidos no litoral, eles provinham de várias partes, de vários países, como Nigéria, como Benin, Congo, Angola, dentre outros países do continente africano. Eles eram trazidos para o Brasil forçadamente, os que conseguiam sobreviver à viagem, porque assim era uma viagem regada a maus tratos e à opressão e a tudo que você possa imaginar de ruim. Eles sofriam no percurso dessa viagem até o Brasil, e quando chegavam aqui, eles eram obrigados a trabalhar em diversos trabalhos, desde trabalhos domésticos até trabalhos nas lavouras. Certo? Ainda hoje, essa crueldade que foram feitas com esses povos, né, com nossos irmãos, né, que hoje brasileiros se misturam, né, nessa raça.
bonita e gostosa de se ver, que é o Brasil, né? E a gente percebe esse maus-trato, essa escravização, esse momento escravocrata que o Brasil passa, né? E a gente percebe que ainda hoje a gente colhe frutos disso, né? Então, pessoas são maltratadas pelo simples fato de serem negras, né? Ou Infelizmente, possuem... desculpa te cortar. É. Infelizmente, atualmente a gente sofreu alguns exemplos dessa forma de preconceito da forma mais cruel. Aconteceu até mortes e, infelizmente, é algo que se reflete até hoje. Acho que a educação é muito importante para a gente poder acabar com essa confusão toda, né? Com esse maltrato que vem fazendo com esse povo negro desde a escravidão, né? Mas você falou dessa miscigenação, dessa migração forçada, né? Do povo africano para cá. E aí Exato. o povo brasileiro, né? O povo brasileiro, eles recebem povos imigrantes ou emigrantes? É uma confusão sempre que nossos alunos fazem, né? Os povos que vieram para o Brasil. Isso, essa é uma questão também de muita confusão entre os alunos e entre algumas pessoas, na diferenciação entre imigração e emigração. Migração é esse processo da pessoa estar se deslocando, saindo, entrando de algum lugar. Porém, existe essa diferenciação entre imigração e emigração. Quando a gente fala das pessoas que chegam no Brasil, vou dar logo um exemplo. Quando a gente fala das pessoas que chegam no Brasil, a gente fala de imigração. Então, são os italianos, são os japoneses, são os africanos. Porém, aí a gente tem que fazer uma diferenciação. Existe a imigração natural e a imigração forçada. Os africanos, eles vieram forçados, eles vieram obrigados. Quando a gente fala de emigração, a gente está falando de saída. Por exemplo, muitos brasileiros tentam a vida fora em outros países. Então, a gente faz a diferenciação entre imigração, que é chegada, e emigração, que é saída. Dentro dessas questões, imigração e emigração, ainda tem outro termo que a gente usa atualmente e que a gente viu bastante, que é o termo refugiado. Refugiado, ele já é um termo diferente desses outros dois que eu falei, porque é uma perseguição. Então, a pessoa é obrigada a sair do seu local devido a uma perseguição, seja ela religiosa, política, seja ela por conta de guerra, o que aconteceu com a Síria. Inclusive, o Brasil, ele recebeu vários refugiados sírios. Então, a pessoa, ela tem que sair, ela não tem opção para sair, e muitas vezes ela também não tem como voltar para o seu local de origem, para o seu país de origem. Aí entra esse outro termo, que é a questão dos refugiados, além desses outros dois. Um outro exemplo bem marcante que o Brasil passa é a questão dos venezuelanos, né? Eles estão chegando no Brasil também nesse formato de refugiados, não é isso? E o engraçado... Exatamente, porque eles o refugiado, ele não tem outra opção. Então, não é que eu vou à procura de um emprego, à procura de uma coisa, é porque eu não tenho opção, eu tenho que sair. Se eu não sair, eu morro. É basicamente isso. E você fala um dos motivos desse refúgio, né? A questão da religiosidade. E eu fico imaginando, quando eu ensino nossos alunos, né, meus alunos, você para os seus, em relação a uma pessoa sair de seu país ou sair de sua cidade por questões religiosas, né? A religião, que para mim traz um sinônimo de paz, de esperança, de fraternidade, né? Espiritualidade, então, respeito. Pois é, né? Fazer coisas boas. E aí o fator religião ser o fator em fazer com que as pessoas sejam, de fato, refugiadas, né? Isso é muito triste. Mas falando dessa migração ainda, o Brasil é cheio de gente indo e gente vindo, né? O Brasil é um país continental, vai e vem muitas vezes. Como você avalia essa recente migração brasileira? Alisson, para a gente falar dessa recente imigração brasileira, é importante conhecer como era a imigração há alguns anos atrás, ou como começou. A imigração, ele tem basicamente dois processos, que é o de repulsão e o de atração. Esses nomes, eles já são autoexplicativos. Então, repulsão é o que faz uma pessoa sair do seu lugar, deixar o seu lugar, e a atração é o que atrai essa pessoa para esse outro lugar. Então, nós aqui do Nordeste, nós do Ceará,
a nossa região ela foi bem caracterizada por essa recursão, ou seja, nós tivemos, alguns anos atrás, nos ciclos econômicos aqui no Brasil, nós tivemos muitos motivos para deixar a nossa região por conta de fome, seca, coronelismo, dentre vários outros fatores. Então, isso a gente chama fator de repulsão, fator que faz com que a gente saia do nosso local. Em contrapartida, os fatores de atração são, por exemplo, empregos em grandes cidades. Então, você sai com a ideia que vai arrumar um emprego, ter uma educação melhor, uma saúde melhor. Então, são esses motivos. Aqui no Brasil, nós tivemos muitos fluxos migratórios, em várias épocas e motivados por coisas diferentes. Então, nós tivemos os ciclos migratórios do ouro, da açúcar, do pau-brasil, dos minérios, da industrialização. Foram vários ciclos econômicos que fizeram com que a nossa população ela se deslocasse. A questão do ciclo da borracha, enfim, vários ciclos econômicos. Nós, além de essa migração interna, nós também temos migrações externas, ou seja, migrações internacionais. Nós também saímos para outros locais. E nós tivemos algumas épocas que caracterizam mais essa saída do brasileiro para outros países. Um desses períodos foi 1960, 1970, com a questão da ditadura militar. Então, foi uma saída em massa dos brasileiros. Então, muitos brasileiros eles tiveram que deixar o nosso país por conta do que a gente já havia falado antes, perseguição política e vários outros fatores. Nós tivemos também uma saída para o Paraguai, porque lá tinham vários lotes de terra, lá para os meados de 70. Então, são os brasileiros que são chamados de brasiguaios, que é essa mistura de brasileiros com paraguaios, porque tiveram acesso a comprar vários lotes de terra, foram essa saída bem expressiva. E na década de 80, porque vários descendentes de japoneses, eles começaram a voltar para o Japão devido à crise no Brasil. Porque são essas as vezes mais expressivas, que saíram o maior número. Mas ainda existe diariamente, logicamente, tanto as migrações internas de brasileiros no nosso próprio país, como para fora. Isso acontece diariamente. Eu citei aqui o que aconteceu mais, quais foram as saídas de brasileiros mais expressivas. Pois é, você falando aí das migrações internas, e nós, como nordestinos, nós nos identificamos muito com isso, né? Eu, em sala de aula, eu pergunto aos meus alunos, quem é que aqui, levanta o braço, quem tem um tio, um primo, um parente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, etc., né? E todos eles, todos, sem exceção, levantam o braço. Então, dos nossos alunos, aqui em Nova Olinda, por exemplo, né? Todos eles, na sala, ou tem um tio, ou tem um primo, ou tem uma avó, tem alguém em São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília, que também teve uma atração muito forte na construção, né, de Brasília, né, os candangos, que a gente, né, conhecido como os candangos. Então, isso é muito forte mesmo, nós nordestinos, né, tem a questão da migração interna. Aquele foi muito bom. Sim. Eu já ia comentar isso, porque nós, se você for analisar todos os ciclos migratórios no Brasil, você pode ter certeza que o nordestino ele vai estar lá, seja para a construção de Brasília, como você muito bem falou, como para o ciclo da borracha, como para qualquer outro movimento migratório. Nós somos um povo que sofreu bastante e que em todo o movimento migratório, nessa busca por uma melhor qualidade de vida, por melhores condições de vida, a gente sempre estava nesses ciclos, a gente sempre estava no pau de arara. Tem até aqueles desenhos, aquelas coisas do nordestino no pau de arara à procura de melhoras. Aí eu quero finalizar aqui dizendo, só deixo o meu cariri no último pau de arara, já dizia a música, né? Fechou. Pois é. Jaqueline, muito obrigado, tá? Eu agora para você fazer suas considerações finais em relação ao nosso tema aqui, a origem do povo brasileiro. É muito bom conversar. Nesse momento de pandemia, a gente tem que fazer essas interações, ocupar novos espaços, para que nossos alunos também possam estar interagindo com a gente e visualizando esse contexto.
tanto da origem do povo brasileiro, né, e perceber nós somos hoje o que somos por conta de vários povos que vieram, várias etnias que vieram no passado e se misturaram e tornaram o que nós encontramos aqui no Brasil. Alisson, eu é que agradeço o convite, é um assunto super importante para a gente conversar. Então, são novos tempos, e a gente como professor, a gente está se reinventando a cada dia. E é isso, eu agradeço demais o convite e estou esperando os próximos já. Muito Que obrigada. bom. Que bom, que bom. Então, ficamos aqui com mais um papo sobre geografia, né? Esse bate-papo sobre geografia. E hoje nós tivemos como tema a origem do povo brasileiro, né? E como minha convidada especial, a professora Jaqueline Diniz. Desde já quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação por ceder a nossa gravação através da minha diretora da Escola Padre Cristiano Coelho, a professora Janaíne Félix, tá? Um grande abraço ao seu Janaíne, para a Márcia Teixeira, nossa secretária de Educação, que também disponibilizou o acesso aqui para a gente fazer essa gravação. Grande abraço aqui do professor Alisson. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.